Concessão de ferrovias terá investimento de 40 bilhões de reais. Descarte inadequado de máscaras pode causar risco ao meio ambiente. Brasil teve recorde de abertura de empresas em 2020. Governo federal financia projetos de desenvolvimento do Pantanal. Setor cultural é o mais afetado pela pandemia. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, sempre com a medida certa, especialmente feita para você, com informações atuais e também da semana passada. Você viu logo no início o apoio de O Palhão Artesanato, que está há mais de 56 anos ali na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, e agora está atendendo você através do site O Palhão. Você vai fazer seu pedido através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br. E também mais, você que utiliza o WhatsApp para fazer as suas compras de matéria-prima, de produtos para a decoração do seu lar, cachepô, lustres, enfim, artigos em artesanato natural, o WhatsApp é o seguinte: 11 95265 8255, tem também o 8256 e tem também o 8258. Lembrando que você vai fazer seu pedido, ele vai preparar e vai encaminhar a sua empresa, a sua residência, com qualidade e garantia de mais de 56 anos de muita tradição. Vamos iniciar a nossa parte jornalística do Tele Brasil Notícias falando de ferrovias. Brasil, infelizmente, nos grandes centros hoje, as ferrovias estão praticamente desativadas. Porém, concessões de ferrovia em 2021 projeta um investimento com nada menos de 40 bilhões de reais. O governo federal prevê 2 ferrovias em fase de concessão em 2021. Inclusive, há também a renovação de um contrato de uma outra ferrovia. O primeiro leilão, então, acontecerá no dia 8 de abril. E os investimentos devem chegar em torno de 40 bilhões de reais. Vamos confirmar essa informação.
Apenas 15% da carga transportada hoje no Brasil vai pelos trilhos. E para melhorar nosso sistema ferroviário, o Ministério da Infraestrutura vai conceder 2 ferrovias à iniciativa privada em 2021. Nosso programa ferroviário, ele visa com que a gente aumente hoje de 15% para 30% a carga em ferrovia. O leilão da primeira ferrovia, a Oeste-Leste, já tem data, 8 de abril. Ela liga Caetité ao Porto de Ilhéus, os dois na Bahia. As principais cargas a serem transportadas são minério de ferro e produtos agrícolas. O trecho tem 570 quilômetros e já está com 75% pronto. O vencedor terá que investir 3,5 bilhões e ganha o direito de operar a ferrovia por 35 anos. A segunda concessão será da Ferrogrão, projeto que prevê a construção de uma ferrovia ligando a produção do norte do Mato Grosso aos portos de Miritituba, no Pará. Quando pronta, deve escoar soja e milho. O investimento será de 60 bilhões de reais e o vencedor vai operar a ferrovia por 60 anos. Além das 2 concessões, a concessionária MRS terá seu contrato renovado por mais 30 anos. Ela atua em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa malha está previsto mais ou menos 14 bilhões de investimento nela. E ela vai ter investimentos importantes como novos terminais de carga, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, e um investimento super importante em São Paulo, que é a segregação da malha que a gente tem entre a malha ferroviária e a malha de transporte de passageiro. O setor ferroviário hoje está vivendo um boom de investimentos em um momento, um ciclo absolutamente virtuoso. Esses investimentos, eles têm condição plena de alterar, de fato, a matriz de transportes do país. Tele Brasil Notícias. Pois é, mesmo em 2020, o Brasil, diante da pandemia, teve abertura de novas empresas. Exatamente, o Brasil ultrapassou nada menos que a marca de 20 milhões de empresas em atividade. Então, muita gente procurou abrir um espaço, um negócio, para se sustentar diante desse momento de isolamento e de pandemia. Os dados são daquele boletim anual feito pelo Ministério da Economia. Resultado recorde durante a pandemia revela que muita gente, como dissemos, tem buscado e buscou novas alternativas de rendimento no empreendedorismo e, inclusive, encontrou menos burocracia pela frente para abrir o seu negócio. No último ano, o brasileiro precisou se reinventar e encontrou no empreendedorismo uma saída para a crise causada pela pandemia. Resultado, 2020 teve o maior número de abertura de empresas da última década, segundo o Ministério da Economia. Foi o caso do Matheus. Ele abriu uma empresa de tecnologia da informação em menos tempo do que imaginava. Então, precisava abrir o quanto antes. E quando eu fui realmente, de fato, abrir, foi uma surpresa para mim pela rapidez e a facilidade que eu tive para realizar essa abertura. O tempo médio caiu pela metade nos últimos 2 anos. Passou de 5 dias e 9 horas em janeiro de 2019 para 2 dias e 13 horas. E a tendência é reduzir ainda mais com a transformação digital de serviços. Com a implantação do fluxo simplificado chamado Balcão Único, nós esperamos melhorar ainda mais esses números em 2021. O boletim mostra ainda que 2020 teve cerca de 2 milhões e 600 mil novos microempreendedores individuais. Esse perfil representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, 56%. Para capacitar esses novos empresários, o Sebrae fez uma parceria com o WhatsApp para oferecer 15 cursos à distância. Já são mais de 10 mil acessos semanais. O cara está dentro do ônibus, ele está fazendo curso, ele está dentro do metrô, está fazendo curso, se ele está em casa, ele está fazendo curso, ou seja, essa facilidade online. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então de meio ambiente, porque o descarte inadequado de máscaras pode causar justamente risco ao nosso meio ambiente. A máscara hoje se tornou uma parceira, uma aliada do nosso dia a dia, mas ela também pode ser uma vilã para o nosso meio ambiente se ela justamente não for
descartada no local certo e de forma correta. A estimativa é dos especialistas que, em um ano de pandemia, mais de 12 bilhões de máscaras de tecidos serão jogadas no lixo somente em nosso país, aqui no Brasil. E o descarte justamente inadequado prejudica o solo nosso. Sim, os rios, os mares, e ainda aumenta o risco de contaminação. É uma coisa que temos que ficar atento. Ela pode ser de pano ou cirúrgica e se tornou o item básico para qualquer cidadão sair de casa nos últimos 11 meses. Mas as máscaras não são duráveis e produzem toneladas de resíduos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as máscaras de tecido, por exemplo, sejam descartadas após 30 lavagens. Estima-se que, em um ano de pandemia, os brasileiros joguem fora quase 13 bilhões delas. Isso dá para encher 457 piscinas olímpicas. Todo esse lixo chega a ter o peso de 4.700 elefantes africanos, ou 7.900 ônibus. Do ponto de vista ambiental, se o descarte dessas máscaras for feito de maneira inadequada, elas podem acabar poluindo os rios, podem acabar poluindo os córregos ou até mesmo entupir bueiros, causar enchentes. A gente sabe que tudo isso gera uma grande dor de cabeça. Para reduzir o impacto de tanto lixo no meio ambiente, é preciso saber descartar as máscaras da forma correta. Os especialistas recomendam colocá-las dentro de saquinhos, de preferência de papel, lacrar bem e jogar no lixo orgânico, nunca nas ruas. É importante também identificar, escrever que se trata de uma máscara usada e assim alertar os profissionais da limpeza urbana sobre os riscos de contaminação. Para quem toca, às vezes essa máscara ela pode estar com uma carga viral até elevada. Se ela for utilizada por um doente recentemente, ela vai estar ali impregnada por partículas virais. Então, o uso da máscara é uma ferramenta, mas se ela for mal utilizada, ela pode ser fonte de disseminação de infecções. Tele Brasil Notícias. São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, obrigado pela sua audiência aqui no Brasil e em outros países também, né? E lembrando que aqui você tem sempre a informação na medida certa. Vamos agora falar então do nosso apoio, que você viu que é o Palhão Artesanato, que mesmo diante da pandemia está atendendo o seu pedido através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br. E lá você encontra desde matéria-prima, isso, olha aí no site, é o site opalhão.com.br, você vai encontrar aquelas telas para forrações de porta, cadeiras, vai encontrar linha de produtos, abajures em artesanato natural, vai encontrar cachepô, vai encontrar leques, enfim, são mais de 3.000 artigos diferentes para bem servir você. E eles também atendem o seu pedido através do WhatsApp. Dê uma ligadinha, que é o seguinte, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Eles estão ali no Brás, na Rua Oiapoque, número 89, há mais de 56 anos, com tradição, qualidade, garantia e entrega do produto que você pediu. E até te orienta se for assim o necessário. Vamos falar um pouquinho agora do MEC e da Emprapril, que inclusive lançaram a chamada para projetos das universidades federais. O Ministério da Educação abriu agora o chamamento público para credenciar grupos de pesquisa em universidades federais para justamente estarem atuando
com unidades de inovação. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Vamos conferir. 4 grupos de pesquisa de universidades federais serão selecionados pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Cada um vai receber R$3 milhões para desenvolver projetos de inovação tecnológica. A expectativa é gerar até R$36 milhões de investimentos em parceria com a indústria. A chamada está disponível no site do MEC. Que o conhecimento teórico ele possa se transformar em algo prático, é a ciência aplicada de maneira a impactar a sociedade. Até o ano passado, 17 universidades federais do país já tinham projetos credenciados à Embrapi, mas a meta é ampliar essas unidades de produção científica aliadas às empresas, especialmente na região norte. Com esse chamamento, nossa expectativa é que 30% das nossas universidades federais tenham essas unidades atuando com projetos de pesquisa voltados para o setor produtivo, para as empresas brasileiras. Entre as áreas temáticas dessa chamada estão agricultura, processos agroindustriais e tecnologia de alimentos. São áreas estratégicas para o país, áreas onde a Embrapi ainda não tem foco, então a gente precisa complementar, melhorar, onde o Brasil tem grande potencial, como por exemplo o setor da agroindústria, o setor mineral, a bioeconomia, pensando na região norte. Tele Brasil Notícias. O governo federal financia projetos de desenvolvimento do Pantanal. A região do Pantanal hoje, ela está recebendo então o apoio do governo federal, porque o Pantanal é considerado um dos biomas mais ricos do planeta e possui um potencial bastante grande para turismo e também para a economia. O governo federal então liberou nada menos que R$180 milhões em crédito facilitado para projetos que ajudem no desenvolvimento do bioma. Vamos observar. Em 2020, além da pandemia, a seca e incêndios florestais causaram prejuízo ao ecossistema e atividade econômica do Pantanal. Para impulsionar o crescimento na região, o governo federal liberou uma linha de crédito de R$180 milhões e meio. O dinheiro vem do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste e vai atender 23 municípios da região. Currais foram queimados, teve casos de propriedades onde teve a sede, parte da sede queimada. Então isso vai ser de grande valia para essas propriedades com esses problemas. Empresários e produtores rurais poderão adquirir até R$20 milhões, com taxas de juros menores, carência maior e prazo de pagamento mais longo do que o oferecido pelo mercado. Devem ir até uma agência do Banco do Brasil e para fazer as contratações. É lógico que tem que fazer os projetos e tudo mais. Segundo a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o fundo, a medida visa minimizar prejuízos na região. Vai viabilizar a retomada da economia local e também a adoção de novas tecnologias que possam melhorar a produção e negócios nessa região, que é um cartão de visitas do Brasil. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de educação. Você é estudante? Plataforma de ensino à distância auxilia estudantes universitários. Justamente uma plataforma de ensino à distância que conecta quem quer aprender com quem sabe ensinar. E é uma necessidade. Estudantes, então, de várias universidades públicas brasileiras já ajudaram mais de 75 mil alunos. Tudo rápido, 24 horas online, em todo o país e todos os dias. Para conhecer mais sobre o projeto, o site tutormundi.com é que oferece as informações. Vamos saber.
De um lado, alunos do 6º ano ao pré-vestibular. Do outro, mais de 2.000 tutores das melhores universidades do país. O encontro entre os dois grupos se deu por meio do Tutor Mundi, aplicativo de ensino personalizado que ajuda a tirar dúvidas de várias disciplinas. O modelo de negócio cresceu com a pandemia. Antes, eram 30.000 inscritos. Hoje, são mais de 70.000. Para ter acesso ao serviço, é preciso baixar o aplicativo pelo celular ou acessar pelo computador. Depois de fazer a inscrição, os alunos precisam comprar créditos que correspondem ao tempo de aula. Cada hora custa em torno de R$30. As pessoas não estavam mais dispostas já em 2006 a pagar por uma hora inteira de tutoria, de aula particular. Às vezes ela só queria uma ajuda rápida, 10 minutos, 15, 20 minutos. Ele só escreve o que ele precisa entender ali, ou simplesmente tira uma foto do exercício que ele está travado, e na hora o aplicativo conecta ele com os melhores universitários de todo o país. Atualmente, a empresa tem parceria com escolas de 8 estados brasileiros. Uma delas é o Colégio e Curso Fator. A adesão ao programa foi feita durante a pandemia. A gente percebia que havia necessidade real de um contato humano, individualizado, para tirar aquela dúvida daquele aluno de uma forma bem direcionada. Eu consigo ver todas as dúvidas tiradas pelos meus alunos, eu tenho acesso integral a toda a conversa entre o estudante e o tutor. E fez tanto sucesso que vai continuar com a volta das aulas presenciais. As ferramentas, elas não estão aqui para substituir algum trabalho do professor, mas para acrescentar o trabalho do professor e dar apoio para que o professor consiga se dedicar àquela atuação especializada, que só ele vai conseguir fazer. E quando os professores percebem que uma ferramenta está ajudando nesse processo, o feedback deles é imediato. E isso aconteceu com o Tutor Mundi. O grande objetivo aqui é você compartilhar conhecimento. Ao compartilhar conhecimento, você também ganha. Essa é a missão maior. Tele Brasil Notícias. Negócios e utilidades. Opalhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Vamos conversar diretamente com o Opalhão, porque nossa linha de atendimento de palhinhas para móveis continua a todo vapor. Nós temos um estoque que dá para atender toda a nossa clientela. As nossas redes sociais continuam ativas, através do Instagram, através do nosso site, opalhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Opalhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Negócios e utilidades. Venha você também ser um parceiro do programa Luar Sertanejo, divulgando sua empresa, comércio, produtos e serviços para todo o Brasil e o mundo. E venha participar, é muito gostoso e é muito bom estar aqui. Ligue pelo WhatsApp, São Paulo, 11 94564 4237. No Paraná, 44 99820 2523. Tele Brasil Notícias. Bom, você viu aí agora as informações de Opalhão Artesanato. Eu quero lembrar que lá você encontra matéria-prima também. Você que trabalha com forrações de cadeiras, tem aquelas telas para isso, né? Lá você também, que quer aí decorar a sua casa, encontra produtos. Tem lá aquele cash bowl, você encontra lá baús, você encontra diversos artigos, inclusive até quadros, né? Em artesanato natural, feito especialmente para você. E mesmo diante desse momento, ele está atendendo você, você pode entrar no site, né? Ver lá o produto que você deseja também. Tem também aí outras informações para você através do e-mail que você pode solicitar, que é opalhão@terra.com.br. E para você que está buscando ainda fazer seu pedido também através
do WhatsApp, eles atendem você. É 11 95265 8255, tem o 8256 e tem também o 8258. Lembrando que o endereço deles é Rua Oiapoque, número 89, no Brás. Estão ali há mais de 56 anos, oferecendo o que há de melhor em artesanato natural para você. Tem alguma dúvida? Consulte também através do WhatsApp, ligando ou mesmo mandando a sua mensagem. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão de comer-se de forma saudável. Sim, alimentar-nos de forma saudável. Nutricionista dá dica como podemos economizar e ainda comer de forma saudável. Por quê? Uma alimentação saudável depende da dieta variada. Sim, de vários alimentos que você coloca na sua mesa e saboreia. E quando os preços atualmente não ajudam, a criatividade é necessária entrar em cena. Em busca de alternativas, justamente, a TV Encontro das Águas levou uma pessoa da área de nutrição ao supermercado. Veja agora. Manter uma alimentação saudável é sinônimo de mais qualidade de vida. E para isso é preciso ter uma dieta variada, que inclua frutas, verduras, legumes, carboidratos e proteínas. Mas com a pandemia de Covid-19, o preço dos alimentos deu um salto. E muitas famílias precisaram buscar alternativas na hora de planejar o cardápio. Eu, pelo menos, fico em filas gigantes, em pé durante até 2 horas, 3 horas, para conseguir comprar uma carne mais barata, para poder ter essa proteína, né? De acordo com o IBGE, o preço dos alimentos consumidos no domicílio teve alta de 1% em janeiro, depois de variar 2% em dezembro, influenciado principalmente pelo aumento das frutas, carne, cebola e tomate. Então, como fazer para ter uma alimentação balanceada e driblar a inflação? Eu faço a minha lista, organizo minha semana, vejo as promoções e os dias de promoções nos supermercados, então eu acabo fazendo com que tudo fique organizado e eu acabo economizando. Outra dica é procurar itens regionais e da época para diversificar o cardápio e a quantidade de nutrientes na alimentação. Tele Brasil Notícias. Vamos agora ao nosso quadro jurídico. E no quadro jurídico de hoje, nomeação de filho como interino em cartório no lugar do pai que faleceu, caracteriza nepotismo póstumo. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que configura nepotismo póstumo a nomeação de responsável temporário pelo expediente de cartório após a morte do seu pai, o anterior titular da serventia extrajudicial. Segundo o relator do caso, o ministro Sérgio Cuquina, é vedada a designação de interino com relação conjugal ou parentesco com o antigo delegatário. Vamos conferir. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a nomeação de filho como interino em cartório no lugar de pai falecido caracteriza nepotismo póstumo. O nepotismo é caracterizado pelo favorecimento das relações de parentesco para o exercício da função pública. É vedado pela Constituição Federal, primeiramente por contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Ocorre, por exemplo, quando o agente público nomeia o seu filho ou seu cônjuge para ser seu assessor. Viola a Constituição da República e a súmula vinculante número 13 do STF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança que buscava restabelecer a designação como interino do filho do falecido titular de cartório em Campo dos Goitacazes. A nomeação foi anulada pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Ao julgar o recurso em mandado de segurança interposto contra o acordo do Tribunal do Estado do Rio, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o recurso por unanimidade. No STJ, a defesa alegou que a anulação violou a lei dos cartórios. Um dos argumentos foi de que o filho trabalhava no local há mais de 30 anos, sendo o mais antigo, como prevê a lei. Outro argumento utilizado pelos advogados é que a atividade cartorária tem contornos de direito privado.
Mas, segundo o ministro Sérgio Cuquina, relator do RMS no STJ, a restrição imposta pela Corregedoria Nacional de Justiça, a existência de parentesco para a nomeação de interinos em cartórios, deve ser observada em consonância com o requisito legal da antiguidade, em desenganada sintonia com o princípio constitucional da moralidade. Cuquina lembrou que a atividade cartorária é realizada por delegação do poder público, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. De acordo com o ministro, os cartórios estão sujeitos à permanente fiscalização do Poder Judiciário e do próprio CNJ, além de se subordinarem aos princípios regentes da administração pública. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar um pouquinho de cultura, porque diante da pandemia, o setor cultural foi um dos que foi mais afetado pelo coronavírus. Justamente desde que começou a pandemia, o setor cultural tem apresentado sérios sinais de bastante crise e dificuldades. Inclusive, as lives feitas pela internet que se popularizaram neste último ano são uma das alternativas à crise, mas o setor depende também de outras medidas. Vamos conferir. O Rafael é o típico artista cênico brasileiro. Atua, dirige e produz. Há pelo menos um ano ele segue atuando nos palcos, mas a plateia, essa anda bem diferente. É toda online. Quando eu coloco um evento online, a minha preocupação como produtor não é mais numa divulgação local. Ela é uma divulgação agora como a internet é. Então você tem que começar a pensar de uma forma muito publicitária também, porque na internet a gente tem informação de tudo o tempo inteiro. O problema é que além dos atores, existem, por exemplo, o bilheteiro do cinema, faxineiro do teatro e outras tantas ocupações que não podem ser feitas em home office. O setor cultural no Brasil está muito ligado à informalidade. E essas pessoas, exatamente quando teve a pandemia, elas ficaram muito fragilizadas, né, muito vulneráveis por essa questão de redução de sua renda. Não fosse a Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso em junho do ano passado, as coisas seriam ainda mais difíceis. Foram 3 bilhões de reais que foram distribuídos para a área cultural. 1,5 bilhão para estados e 1,5 bilhão para municípios. Esse recurso chegou até as pessoas, né? Ou diretamente, como aquelas pessoas que eram elegíveis por uma série de condições que tinham que cumprir, elas tiveram acesso a esse recurso, e também uma parte desse recurso foi aplicado em editais, em fomento. Com relação ao futuro, uma medida provisória do governo autoriza o restante da aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc para este ano, mas ela ainda precisa ser aprovada no Congresso. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de exposição, que acontece no Museu do Amanhã, que propõe justamente uma reflexão sobre a pandemia. O Museu do Amanhã, que está localizado no Rio de Janeiro, está apresentando até o dia 4 de maio a exposição Coronaceno. São reflexões em tempos de pandemia. São homenagens e reflexões sobre os impactos justamente da Covid-19 na nossa sociedade, na economia e na nossa cultura. Uma exposição que também é um alerta para um momento delicado
em que a gente acaba vivendo. A exposição traz informações, alertas e homenagens em relação à Covid-19, como é o caso dessa sala aqui, que homenageia os mortos, as pessoas que morreram por causa da doença. Nas paredes dessa sala estão estampados os nomes de cerca de 100 pessoas que morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil. Até agora foram cerca de 250 mil pessoas que foram vítimas da Covid no país. As ampulhetas que estão aqui atrás de mim fazem uma referência ao tempo, à fugacidade do tempo. Abaixo aqui a gente pode ver ampulhetas quebradas, o que simboliza essas vidas que foram interrompidas por causa da doença. Tem também uma outra sala que aborda a transmissão da doença. Essa sala é iluminada com luz negra e mostra na parede, tem marcas de mãos formadas por gotículas. Essas gotículas, essas marcas, esse rastro mostraria a contaminação, um rastro de contaminação pela Covid. Além disso, um painel mostra um desenho do coronavírus. A exposição também traz fotos de profissionais que saíram para trabalhar, tiveram que se arriscar durante a pandemia, como é o caso de cientistas, médicos, enfermeiros, esses profissionais que se arriscaram enquanto algumas pessoas podiam ficar isoladas em casa. A exposição fica aqui no Museu do Amanhã, de hoje até o dia 30 de maio, de quinta a domingo, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mas atenção, os ingressos só podem ser comprados pela internet, não há ingressos vendidos aqui no local, na bilheteria do museu. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. E começamos o Polícia em Ação de hoje com a primeira matéria que tem a ver justamente com a ação no Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. A ação de combate à violência contra a mulher prendeu nada menos que mais de 10 mil pessoas. 9 mil homens acusados de violência contra a mulher foram presos numa operação coordenada pelo Ministério da Justiça. Operação essa chamada Operação Resguardo, que foi encerrada inclusive, mas teve uma grande atuação e resultado diante do Dia da Mulher. Foram mais de 3 meses de operação. Policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal prenderam mais de 10.200 pessoas acusadas de violência doméstica. Cerca de 16 mil policiais civis atuaram em conjunto e apuraram 51 mil denúncias. Os policiais cumpriram 61.700 medidas protetivas e apreenderam mais de 1.350 armas. Essa operação visou um efeito preventivo, repressivo e didático a esses agressores. É um efeito pedagógico. O governo federal e os governos estaduais estão empenhados em combater esse tipo de violência, esse tipo de crime. Os suspeitos são investigados de crimes contra a mulher, como tentativa de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, estupro e importunação. São números expressivos e demonstram o foco do Ministério e dos ministérios, no caso aqui uma atuação conjunta com o Ministério da Mulher, no combate à violência contra a mulher. Agradecer lá na ponta todos os policiais que estão envolvidos neste momento e que desde o dia 1º de janeiro estão nas ruas protegendo mulheres. Mais uma vez, a ação policial enérgica mostra que o crime acaba não compensando, mesmo a nível familiar. E vamos, na sequência, agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. Polícia em Ação. Auxílio emergencial, fraudes. Polícia Federal precisou fazer operação em busca dos criminosos que cometem fraudes no auxílio emergencial. Isso aconteceu no dia 4 agora de março. Essa operação contra justamente fraudes no auxílio emergencial em 8 estados diferentes, mostrando que a atuação das quadrilhas ainda continua.
Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de sequestro de bens, totalizando mais de R$170 mil bloqueados por decisão judicial. A operação, realizada nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão, faz parte de uma estratégia integrada contra fraudes ao auxílio emergencial, disponibilizado à população pelo governo federal, devido à crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Por isso, cuide bem dos seus dados, proteja do seu recebimento do auxílio emergencial para evitar de ter aí os seus dados sendo fraudados por esses criminosos. Polícia em ação. Vamos ao nosso terceiro caso hoje do Polícia em Ação. Agora vamos aqui de São Paulo, da Rua Santa Efigênia, Rua dos Eletrônicos. Policiais militares detiveram indivíduo com celulares, produtos de crime na Rua Santa Efigênia. Aconteceu no sábado, dia 6, policiais então do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, que recebe os nossos cumprimentos, detiveram um indivíduo que estava portando celulares, produtos de crime e dinheiro na Rua Santa Efigênia, além de mais de 70 aparelhos celulares que foram apreendidos com o indivíduo. O que aconteceu? A equipe estava realizando patrulhamento quando abordou na porta de uma pensão esse indivíduo. Na busca pessoal, com ele 4 celulares e uma certa quantia de dinheiro e uma chave. Questionaram, que chave é essa? Ele informou que estava no local para retirar alguns aparelhos celulares. A entrada dos policiais na pensão foi franqueada ou permitida e justamente em um cômodo foram localizados aproximadamente 70 celulares, sim, 70 aparelhos celulares, acessórios eletrônicos provenientes de crime. Lógico que o indivíduo foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, juntamente com os objetos que foram ali apreendidos. Informações essa do hashtag Polícia Militar SP, também do hashtag A Força Pública de São Paulo e da Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em ação. Vamos ao nosso caso seguinte. Agora falando de bandidos, sim, 4 criminosos que a PM prendeu por roubo de carga de material para hemodiálise na região de Guarulhos. Sim, aqui perto do centro de São Paulo. Aconteceu na sexta-feira, dia 5, os policiais então do 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia detiveram 4 indivíduos. Eles foram acusados de roubar uma carga de material para hemodiálise. A equipe, inclusive nessa ação, resgatou o motorista do caminhão e o auxiliar dele próximo à rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. O que aconteceu? Os PMs estavam em patrulhamento quando desconfiaram justamente de um caminhão que seguia com 2 carros de escolta. Na abordagem, encontraram a carga roubada e as 2 vítimas, justamente o motorista e o auxiliar. E em um carro da suposta escolta, os 2 homens foram feitos então reféns e foram liberados ilesos e os 4 infratores detidos. O caso, inclusive, está sendo apurado pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos. Mais uma vez, a segurança no transporte de cargas está em risco, mas as autoridades estão presentes. Antes de encerrarmos o Polícia em Ação de hoje, vamos também falar das mulheres presentes na Polícia Militar. Dando inicialmente os parabéns a essas mulheres maravilhosas pela força inacreditável que demonstram nas mais diversas situações e também pelo uso da sua sensibilidade, que são capazes de sobressair, movidas pelo propósito em suas ações em geral. Então fica aqui os nossos parabéns referente ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e desejamos a elas
muita saúde, paz e realizações. Mulher é força. Mulher é sensibilidade. Mulher é tudo que ela queira ser e muito mais. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Com este último recado, o Polícia em Ação dessa semana vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. No oferecimento de O Palhão Artesanato, onde você compra o seu artesanato natural e de verdade. Ali na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, e faz o seu pedido através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br. Ainda mais através do WhatsApp 11 95265 8256. Tem o 58 e tem também o 8255. O Palhão Artesanato, são mais de 56 anos ali na região do Brás, na Rua Oiapoque, número 89. E vamos começar o Tele Brasil Esporte no ar, falando de quem? Do Palmeiras, exatamente. Notícias do mundo esportivo. E justamente o Palmeiras venceu o Grêmio e é tetracampeão da Copa do Brasil. Palmeiras, inclusive, que não se cansa de levantar a taça, depois de conquistar os títulos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores desta temporada. O clube paulista, mais uma vez, venceu o Grêmio por 2-0 e foi o campeão da Copa do Brasil na noite do último domingo. Wesley e Gabriel Menino marcaram o gol da partida. Confira aí.
Brasil no esporte. E vamos à nossa seguinte notícia de esporte. Agora falando do remador brasileiro que conquistou uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Notícias do mundo esportivo. O Brasil, justamente, tem um atleta garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O remador Lucas Vertain, que conquistou a vaga na competição do Pré-Olímpico das Américas na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. Remadores de 21 países estavam ansiosos para encontrar as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Por conta da pandemia, o pré-olímpico do remo das Américas do Sul e Central foi adiado por 3 vezes. Mas chegou o dia de decidir entre 156 atletas quais os 16 que ganham vaga para Tóquio. O chefe do comitê organizador, Marcelo Varriali, explica os critérios de classificação da modalidade. Apenas o barco mais bem ranqueado conquista a vaga. Isso é um sistema que mudou, porque até 2016 era um barco de cada gênero, até 2012 era até o 5º colocado no barco individual, e agora, como cada vez está elevando mais a dificuldade, é o barco que ganha. Então o Lucas é o atleta que vai para os Jogos Olímpicos. O remo brasileiro já participou de 21 edições dos Jogos Olímpicos. A primeira vez foi em 1936, em Berlim, na Alemanha. Em 2021, em Tóquio, capital do Japão, o país vai novamente marcar presença. Desta vez, com Lucas Vertain. Eu lembrei de tudo que eu passei, eu lembrei de todos os perrengues, todos os treinos até 8, 9 horas da noite, todos os dias que eu acordava cedo para estar fazendo isso, e eu falei, hoje não, hoje sou eu que vou ganhar, eu que vou chegar em primeiro e eu que vou para Tóquio. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à nossa notícia seguinte de esporte, falando aí também do time feminino do Corinthians, que goleou o Universitário pela Libertadores. Notícias do mundo esportivo. O time feminino do Corinthians goleou mais uma vez na Copa Libertadores da América. Na segunda-feira que passou, pela segunda rodada do Grupo A, o Timão venceu o Universitário por 8-0 em duelo realizado na Argentina, onde ocorre a competição continental. Os gols foram feitos por Grazi, Gabi Nunes, Crivellari, Andressinha e Dani. A equipe teve facilidade para construir os resultados diante do adversário peruano. O primeiro gol foi marcado logo aos 2 minutos em que acontecia o jogo. Tele Brasil no esporte. E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, mas volta semana que vem. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias. Tudo que é bom dura pouco, né? Mas essa semana tivemos aí dia 8 de maio, o Dia Internacional da Mulher. E não poderíamos esquecer justamente de falar das mulheres que, entre outras funções, enfrentam o dia a dia dos hospitais cheios. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é feito então uma homenagem aos profissionais que atuam nesta linha de frente contra a Covid-19. Mulheres que, entre outras funções, enfrentam o dia a dia de hospitais cheios e complicados. Vamos observar. Pensei em ser médica, eu nunca imaginei passar pelo que estou passando atualmente. A gente ia trabalhar com medo de se contaminar nossa família. 2 profissionais da saúde que fizeram uma escolha arriscada: trabalhar na linha de frente no combate à Covid-19. Ambas têm uma rotina exaustiva, cercada de riscos, onde a alegria pela cura se mistura com a dor da perda. Clara atua em 2 emergências do Rio de Janeiro. Por conta da exposição ao vírus, também foi infectada. Mesmo assim, voltou ao trabalho depois que se recuperou. Atendemos famílias inteiras. Já vi, inclusive, irmãos internados. Internei esposo e esposa de
casal, assim, idosos, um em cada leito. Tentamos internar, transferir para um mesmo hospital para ficarem no mesmo CTI, para terem pelo menos uma proximidade. A Caroline também cuida de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Ela atua na área da enfermagem há 13 anos e faz parte de um batalhão onde a maioria dos soldados são mulheres. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, mais de 80% dos auxiliares e técnicos são do sexo feminino. Uma missão que requer muita coragem e dedicação. No início, como era tudo muito novo, a gente tinha que se doar de verdade, independente do cenário, independente de se tinha profissional capacitado ou não, a gente tinha que se doar porque era ali, era tudo ou nada. O Covid veio mostrar pra gente que a gente não sabe de muita coisa, na verdade, né? E que somos humanos e que temos que ver os outros como humanos. Tele Brasil Notícias. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Até lá. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade.